Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos capricornianos ou todos aqueles que têm uma energia de parlamento, que gostam de política, que gostam das atividades que têm a ver com a política, com a administração e com a gestão da coisa pública e do serviço público, porque no fundo esta oficina é para vocês. Evidentemente que quando eu falo aqui, falo do livre-arbítrio, acredito muito nele, acredito que nós somos aquilo que escolhemos ser e que vamos buscar ao nosso mapa os elementos que queremos para aquilo que gostamos. E, portanto, independentemente de alguém nascer neste signo, ou naquele signo, ou nesta casa, ou noutra casa, de ter aí a sua energia, não há dúvida nenhuma que é aquilo que nós escolhemos que nos motiva. É evidente que nós termos o mapa a favorecer-nos ou a apoiar-nos em termos das ferramentas e instrumentos que nos são dados. Aliás, eu extensamente falo nisso nos meus cursos de técnicas que cada uma destas oficinas tem. Porque isso a mim preocupa mais, sinceramente, é que as pessoas apreendam as técnicas de cada uma das oficinas para serem o melhor possível na sua função, mas obviamente não deixo de ter aqui também este cuidado de analisar o que é que está a acontecer nesta aula, digamos assim, de astrologia mundana e reflexão também, este webinar que acaba por ser um webinar aberto, que eu faço sempre. Normalmente este da astrologia em que eu analiso e faço a leitura astral, faço mais para o fim do mês, desta vez estou a antecipar, precisamente pelos eventos que temos aqui. 25 de março foi o eclipse da Lua, 8 de Abril, que está a acontecer hoje às 18 horas, o eclipse do Sol, e depois 25 de Abril, que será, obviamente, a data para nós tão importante, do fim do regime Salazar e, portanto, do início desta República, desta Terceira República, que muito nos apraz que se tem mantido, os 50 anos de liberdade, 5 de Abril, e que também nos faz aqui refletir um bocadinho do que é que está a acontecer. E aqui vamos já para a abordagem política, que é o que nos interessa, é ver isto de um ponto de vista político, o que é que está aqui a acontecer. Bom, o que está aqui a acontecer, e indo já primeiramente ao mapa, depois já vemos aqui este astrocronograma, que é algo que nos ajuda aqui a entender os planetas, os transpessoais e os sociais, nomeadamente Júpiter, Saturno, Saturno regente do Parlamento, Júpiter da Universidade, que já abordei em um webinar anterior, e depois temos aqui o Plutão, que também já abordei em webinar, tem a ver com os terapeutas e que é de uma oficina alta, mas que ainda assim está nas oficinas da relação e que tem a ver com o destruidor de, digamos, de paradigmas e princípios. Mas que também trabalha muito bem no sentido de construir recomeços e de construir novas realidades. E depois também Neptuno, regente de Peixes e do Templo, e Urano, regente do Grêmio e de Aquário. E estamos na era de Aquário, não é? Mas pronto, para já vamos aqui concentrar-nos em Saturno e vamos concentrar-nos essencialmente aqui no que é que está a acontecer do ponto de vista político a nível mundial. Bom, a nível mundial, em 25 de março, estávamos ainda numa fase em que estávamos no pós-eleições, estávamos a assimilar as eleições, havia aqui uma lua cheia em balança. Aliás, vamos ter agora nova lua cheia em Escorpião, porque já estamos em Touro, em 25 de Abril, mas independentemente disso, as tensões estão cá. E que tensões são estas? Aqui as tensões eram essencialmente acerca de uma energia na interioridade, naquilo que é a nossa oficina interior e de traumas, muito ainda associada a uma certa fantasia da realidade em conflito, ou seja, a ideia de que o Estado tem que nos proteger, não é? Que nós somos filhos do Estado e ao mesmo tempo da parte do Estado uma clara noção de que teria que proteger e ao mesmo tempo criar aqui, digamos, esse tipo de relação. Mas isto é uma oposição, porque ao fim e ao cabo as pessoas estão aqui em grandes tensões. E que tensões são estas? Indiretamente, sem que isto se diga, estas são as tensões declaradas entre este lado ilusório. Aqui continuamos a ter esta ligação em peixes. Tínhamos 4 planetas, não é? Ainda estávamos no início, digamos, do ano, portanto, o início de março é sempre um período em que ainda temos muitos planetas em peixe, e tínhamos nomeadamente o Marte, que é o regente da guerra e de Carneiro, não é? Aqui na casa 3 da comunicação, bem como Saturno, regente aqui da casa 10 e nomeadamente de Capricórnio, Capricórnio que está aqui na casa 2. E que tem a ver com a economia e com a estabilidade, mas também com as estruturas económicas. Vênus, que também tem a ver com os valores, com os princípios, que está também em peixe e que é regente de Touro, e Touro, por sua vez, que tem aqui
dois planetas muito importantes, que são Urano, a transformação, as novas instituições, os novos sindicatos, as novas tecnologias, e a expansividade, que é a universidade, os novos estudos, as viagens, que têm a ver, obviamente, também com a energia de Sagitário e tem a ver com todos esses interesses que estão em Touro e que também estão em expansão, não é? Que é uma energia de expansividade, não é? Quer Urano, Urano é mais destrutivo, é mais transformador, e Júpiter é totalmente expansivo, mas estão associados aqui aos valores materiais. Ora, isto está em choque com esta visão quase tradicional, saturnina e muito também marciana e venusiana de manter, digamos, o status quo das instituições. Isso tem-se vindo a solidarizar, mas há um conflito direto, sobretudo com esta comunicação em Carneiro no palco, com o Plutão na casa 2. Este Plutão em Aquário é disruptivo e quer transformar tudo. E isto está um conflito completo com esta visão de vida e de mundo. E são basicamente estas as tensões que existiam no dia 25 de março. Já aqui na data do eclipse, que é a data de hoje, e trouxe aqui às 18 horas, nós temos 25 de março às 0 horas, temos aqui precisamente a visão portanto, do céu às 18 horas, nomeadamente nos Açores, que é onde se vai ver o eclipse em Portugal, do dia 8 de abril, e depois teremos 0 horas de 25 de abril de 2024. Estas três datas, sobretudo as duas primeiras, são à mesma hora e por isso daí também termos mais ou menos as mesmas casas, porque nós temos que perceber que há aqui um círculo e normalmente os planetas voltam e as casas às mesmas posições às 0 horas de cada dia. Daí esta alteração, mas que é interessante, porquê? Porque o momento do eclipse. O momento do eclipse marca o momento de uma influência muito forte sobre esta posição, vai ser muito trabalhada. E esta posição tem a ver essencialmente com a transformação das relações da casa 7 e da casa 8. Já sabemos que esta é a casa das parcerias, esta é a casa mais íntima da parceria, que é o terapeuta ou a terapia, que é já abordar os traumas, mas está a haver uma comunicação em Mercúrio, não é? Temos aqui Mercúrio, e Mercúrio é comunicação, em Carneiro, portanto muito expansiva, muito direta, muito até agressiva, aqui nesta casa 8, dos traumas meus e do trauma do outro. Isso está em conflito com a casa 5, que é o palco, onde entrou aqui o Plutão. E o Plutão na casa 5, ele é ator, ou seja, ele mostra-nos o quê? Um mundo em completa mudança. E isto é a grande tensão que o eclipse nos traz. Ou seja, o que nós somos é-nos espelhado, é-nos confrontado, embora a balança seja mais o elemento do espelho, mas não nos podemos esquecer que é precisamente nessa casa do espelho de balança que nós temos o Sol, a Lua, Quirion, que temos o nó do norte, que temos Vênus, que são os valores, e que temos também a ilusão, embora em peixes, os outros estão em carneiro, aqui está em peixes, que está aqui na casa 7, não é? E temos aqui precisamente o planeta regente também de peixes, que é exatamente o planeta Neptuno. E Neptuno faz aqui também tensões muito grandes juntamente com Vênus, aqui a esta energia de Aquário, Plutão em Aquário, na casa 5. Isto tem a ver precisamente com transformações daquilo que é o passado e as ilusões e aquilo que é o presente. E tudo isso está em transformação profunda e aquilo que vem em auxílio, daí termos aqui esta cor mais esverdeada, é precisamente este Urano e este Urano e este Júpiter que trazem novas tecnologias, novas formas de estar, novas formas de comunicar. Por falar em transformações e mudanças da era de Peixe para a era de Aquário, se olharmos aqui para a transformação, e como eu dizia, temos Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno e Plutão, ou seja, temos universidade, parlamento, grêmio, templo e, obviamente, também a terapia ou terapeuta, a terapia destas áreas. Nós vemos aqui como a sociedade e as relações sociais, estes 5 planetas que são os 2 sociais e os 3 transpessoais, na súmula ou na soma das influências e tensões que os mesmos têm. O astrocronograma é isto, é a súmula das tensões e no fundo dos conflitos que aqui surgem. Vemos claramente que o pico tem sido agora em março, mas depois será entre julho e outubro de 2025 que teremos, se calhar, a maior conflitualidade ou a maior interação. E depois, novamente, em 2027 e ainda alguma coisa em 2028. Estes 4 anos, para mim, são os anos já não do início da Grande Tribulação, porque para mim ela começa em 2017 com o eclipse de 2017 e com o eclipse que temos agora.
estamos nas 7 trombetas. Tivemos os 7 selos, agora as 7 trombetas. 2033 será a vinda de Cristo. Isto para quem vê as coisas de um ponto de vista espiritual e neptuniano, é assim que eu estou a interpretar esta visão de situação. De um ponto de vista político, que é aquilo que nos interessa aqui, nós vamos passar por estabilidade, mas que vai vir só mais para a frente, ok? Nós vamos ter aqui muita tensão, Saturno aqui sobretudo, no início de 2025 e meados final de 2025 vamos ter grandes tensões, que eu presumo que têm que ver com os orçamentos. Este final de 2024 e depois novamente meados de 2025 tem muito a ver com a situação política que temos agora na Assembleia da República, em que nós temos um partido que está a alavancar-se, que é o Chega, e isto significa que vamos ter tensão no horizonte e que vai ser difícil aprovar este orçamento e o próximo orçamento. Assim, seja qual for a configuração, haja novas eleições, ganhe o Chega ou mantenha-se a situação que temos atual, independentemente de ser PS ou PSD, acredito verdadeiramente que vamos ter aqui dificuldades em aprovar orçamentos, porque a conjuntura externa não vai ser exatamente aquilo que estamos a pensar, até porque nós vemos aqui Plutão, mas acima de tudo temos aqui questões que se prendem com Urano, isso é muito evidente, mas temos também Neptuno, sobretudo a partir de novembro. E porquê? Porque nós temos uma nova consciência, as pessoas começam a despertar para a realidade e isso vai trazer muitas tensões. Portanto, o orçamento dificilmente será aprovado, ou muito possivelmente ficaremos a duodécimos, é a minha previsão. Vamos então passar agora para o dia 25 de Abril. A tensão básica do 25 de Abril é entre já estamos em Touro, portanto, o signo solar Touro. Temos aqui o Sol, Urano e Júpiter em Touro, e tudo isto traz uma toada de concentração na parte económica, a nível do palco, a nível da forma como se atua. Em termos políticos, a comunicação institucional está aqui também a respaldá-lo, não é? Porque temos aqui precisamente Saturno, que é o regente da casa 10, que também é influenciado por Balança, mas também por Peixe, que é uma energia muito contida, e o mesmo acontece com o aspecto militar e com o aspecto espiritual, não é? Tendo aqui Marte e Neptuno. Tudo isto tem ainda aqui o Carneiro, que está na casa 4, que é uma casa também regida pela Lua e, portanto, de grande, diria eu, contenção nesse sentido, não é? Porque não é uma casa fácil para Carneiro, mas temos lá a comunicação, o Quirion na cabeça do dragão, e temos também o Vênus, e isso é interessante porque os valores são combativos, de guerra, etc. Mas muito esta ideia de, por um lado, temos o lado material, eu defender-me a mim, por outro lado, temos. Os valores de Abril também têm a ver com os valores da afirmação individual, a liberdade também trouxe liberdade económica, mas do outro lado a solidariedade, dar ao outro. E o dar ao outro no coletivo, no 11, não é? E, portanto, isto também é o culminar e também o cortar, o finalizar disto que nos lança para uma nova realidade. Mas é estas as tensões e aquilo que se vai viver neste dia. Despeço-me então, vemo-nos em maio, espero que tenham gostado e pronto, e é tudo.